O São Paulo avançou nas tratativas com Gonzalo Tapia. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute a informação que você soube em primeira mão na manhã dessa quarta-feira. Quero te atualizar também sobre um titular do Flamengo que aceitou proposta da Roma. Por falar no time italiano, negociações quentes também com Richard Rios do Palmeiras. Para completar, o destino de Malcom está definido. Te conto também sobre John Arias, na mira de uma equipe da Premier League. O Botafogo fechando com o novo Luiz Dias, de acordo com a imprensa colombiana. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e o Hulk confirmando tudo o que eu havia contado para vocês no vídeo pela manhã. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora reforçar aquele convite super importante para você fazer parte do nosso grupo de Telegram absolutamente gratuito. Por lá, vou deixar você na cara do gol com relação a apostas esportivas. Para participar, só pegar o link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo, vai abrir o Telegram, você passa a seguir a gente. Não esquece de ativar as notificações, assim toda vez que fizermos sugestões e a gente vai dando várias dicas ao longo do dia, você é avisado para fazer a sua fezinha também, beleza? Só é importante lembrar que para brincar na casa de apostas esportivas, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Agora sim, bora começar o vídeo com informação importante. Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, foi condenado a 1 ano de prisão por fraude fiscal na Espanha. Esse episódio aconteceu na temporada de 2014. O Ancelotti teria sonegado 1 milhão de euros. Importante contar que o Real Madrid já pagou a devolução desse dinheiro para a justiça espanhola. O fato de não ter antecedentes criminais e dessa dívida já ter sido paga ameniza o risco de o Ancelotti ser preso. De qualquer forma, o técnico da seleção brasileira foi condenado a um pagamento de uma multa de 2 milhões e 400 mil reais. Bora falar também que a vitória do Chelsea contra o Fluminense nessa terça-feira garantiu a maior audiência para a TV Globo numa terça-feira em quase 3 anos. Foram 19 pontos de média, além de esses resultados apenas em São Paulo. No Rio de Janeiro, números ainda melhores, a média ficou em 32 pontos. Para completar o giro de notícias, contar que o Santos já cogita vender JP Sherman, lateral direito de 19 anos de idade, que já esteve na mira de clubes da Europa, perdeu espaço com a chegada do Igor Vinícius. Para piorar, o Santos ainda está atrás de mais um jogador para a posição. O Mike é o nome dos sonhos do diretor executivo de futebol, Alexandre Matos. A saideira do giro de notícias, o Vitória demitiu nessa quarta-feira o técnico Thiago Carpini, no dia seguinte à eliminação pro Confiança. Vice-lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro, a derrota do Vitória dentro de casa aconteceu pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Bora falar agora sobre o salário pesado a que terá direito o Richard Rios caso o negócio com a Roma seja concretizado. Pela manhã contei com exclusividade que o volante foi o jogador escolhido pelo Palmeiras para ser negociado nessa janela da metade do ano. O Palmeiras entende que vai conseguir nos próximos dias alcançar os 30 milhões de euros sonhados com essa transferência. A Roma e a Inter de Milão são os principais interessados. E na Itália surgiu a notícia de que a Roma está disposta a pagar 1 milhão e 300 mil reais por mês para levar o jogador colombiano. Hoje, Richard Rios ganha cerca de metade desse valor. No Palmeiras seria a chance de dobrar seus vencimentos, além de garantir um contrato até 2030. Importante lembrar que o Palmeiras havia comprado o Richard Rios por apenas 7 milhões e meio de reais e ficaria com seus 70% com uma bolada de 133 milhões de reais. Só para completar, outra informação importante do Verdão: Paulinho deve passar por uma cirurgia na canela na próxima semana. A ideia é tirar qualquer dor por conta daquela cirurgia já realizada no início do ano, no final da temporada passada, cirurgia na tíbia. Retorno do atacante, você sabe, apenas em 2026. Preciso falar agora sobre uma resposta de Pedro Neto, atacante do Chelsea, sobre os 3 adversários brasileiros que ele enfrentou ao longo da Copa do Mundo de Clubes. Você vai lembrar: confronto entre Chelsea e Flamengo, fase de grupos, vitória do Fla por 3-1 de virada. Mata-mata, quartas de final, vitória do Chelsea contra o Palmeiras por 2-1.
Já nas semifinais, vitória do Chelsea por 2-0 contra o Fluminense. Perguntaram, e aí, Pedro Neto, qual time brasileiro deu mais trabalho? A resposta, abre aspas, é uma pergunta muito difícil. Sem dúvida, 3 equipes com muita qualidade. Acho que o resultado fala por si só. Também é verdade que tivemos um jogador expulso contra o Flamengo, mas o Flamengo acabou por nos ganhar. Foi inclusive a primeira vez que joguei contra times brasileiros e peguei logo 3, aprendi bastante, disse o atacante, que é um dos destaques do Chelsea na competição. Chelsea classificado para a final da Copa do Mundo de Clubes e o adversário do clube inglês será o PSG, que detonou o Real Madrid na tarde dessa quarta-feira na outra partida semifinal. Enquanto eu gravo o vídeo, faltam 10 minutos para o jogo acabar e o PSG vai vencer no Real Madrid por 3-0. Só não saíram mais gols porque o PSG tirou o pé do acelerador. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. Contei para vocês com exclusividade pela manhã sobre o clima ruim entre jogadores do Galo devido a atrasos de salário e outros pagamentos. Hulk confirmou absolutamente tudo o que foi contado no vídeo. Hulk deu entrevista nessa quarta-feira e afirmou, abre aspas, é uma situação muito delicada. Cheguei aqui em 2021 e desde então nunca vivemos esse momento. Ontem tivemos uma reunião com o CEO, o Bruno Mussi. A gente fica na expectativa para que se resolva o mais rápido possível. Às vezes ficamos um pouco perdidos sem informações. O mais importante é saber que eles estão tomando as providências. Se você não assistiu ao vídeo da manhã, eu te informo que foram 2 reuniões nessa semana. Jogadores cobraram uma posição da diretoria e conversaram com o Vitor, diretor executivo de futebol do Galo, na segunda-feira. As respostas do Vitor não foram convincentes e eles exigiram um encontro com o representante da SAF. Até por isso o Bruno Mussi foi responder aos questionamentos. A irritação é tamanha que alguns jogadores do Galo já manifestaram a intenção de mandar uma notificação contra o departamento jurídico do Atlético, exigindo o pagamento das dívidas em até 48 horas, só para reforçar. O Atlético não paga direitos de imagem desde o dia 20 do mês passado e salários em carteira desde a última segunda-feira. Há pendências também com luvas, prêmio pela assinatura do contrato e comissões a empresários. Luvas e comissões não são pagas desde o mês de fevereiro. Hora de falar sobre o Botafogo, que acaba de fechar a compra do novo Luiz Dias. Pelo menos é dessa maneira que a imprensa colombiana se refere a Jordan Barrera, meio atacante de 19 anos de idade que pertence ao Júnior Barranquilla. Negócio fechado em 4 milhões de dólares ou 22 milhões de reais. O Júnior Barranquilla ainda fica com 20% do valor de uma venda futura. Atleta que na atual temporada soma 14 jogos, 1 gol e uma assistência. Aos pouquinhos vem ganhando espaço do Júnior Barranquilla e todos os elogios têm muito a ver com sua performance, especialmente na seleção de base da Colômbia. Ele havia participado, por exemplo, no início dessa temporada do Sul-Americano Sub-20. Só para completar, o Botafogo, que contratou Barreira, também está atrás de outros nomes e sondou Luiz Guilherme, atleta formado no Palmeiras, meio atacante, que hoje defende o West Ham. O negócio não avançou. Há ainda tratativas, como eu contei para vocês nessa terça-feira, com o Roberto Firmino. O Botafogo pretende fazer do Firmino o seu grande craque para o restante da temporada, caso as conversas avancem. Preciso falar agora que John Arias, o craque do Fluminense, está na mira de um time europeu, para ser mais preciso, o Wolverhampton. Embora ainda não exista uma proposta oficial ao tricolor, acho que o torcedor do Fluminense precisa estar preocupado. Até porque o Arias é o grande craque do time, 27 anos de idade, e aqui vem o pior. Ele já manifestou diversas vezes o desejo, o sonho de jogar na Premier League. Até então, as propostas recusadas pelo Fluminense, que até causaram algum mal-estar com o jogador, vieram da Rússia e da Turquia. Se o Wolverhampton de fato oficializar essa negociação, a tendência é que o Arias peça para ser liberado. Atleta cujos percentuais estão divididos entre o Fluminense e seu antigo clube na Colômbia. Isso significa que, se houver uma negociação, o Fluminense fica apenas com a metade das cifras. O Mário Bittencourt promete resistir a qualquer proposta do exterior, especialmente depois de o Fluminense ter embolsado 334 milhões de reais com sua participação na Copa do Mundo de Clubes. Mas existe um acordo verbal entre o Mário Bittencourt e o John Arias, de que se a proposta for boa e o Arias pedir para ser negociado, o acordo pode acabar acontecendo. O colombiano, que disputou 34 partidas, 4 gols e 13 assistências na atual temporada, é um dos principais jogadores do futebol brasileiro já há algum tempo. Hora de falar sobre Malcom, martelo batido em relação ao atacante do Al Hilal.
Você vai lembrar que no fim de semana, a imprensa saudita chegou a afirmar que ele teria seu contrato rescindido, tudo por causa de uma discussão, um bate-boca que ele teve com um torcedor do Al Hilal depois da eliminação do time saudita para o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. No início dessa semana, o Malcom foi chamado para uma reunião com diretores do Al Hilal e ele explicou que foi tirar satisfação com o torcedor depois que esse torcedor xingou a mãe do Malcom na arquibancada. Ouvi, inclusive, que se esses xingamentos fossem feitos na Arábia Saudita, é possível que o torcedor fosse preso. E diante da explicação, os dirigentes do Al Hilal desistiram de qualquer possibilidade de rescisão do contrato. Está completamente descartada a saída do jogador, que ganha perto de 9 milhões de reais por mês e tem vínculo até 2027. Chegaram a falar de Malcom no Flamengo e no Corinthians, contei para vocês que essa chance inexiste. Se houvesse a rescisão, o mais natural seria que o Malcom fosse jogar no Al Nassr, rival do Al Hilal. O Cristiano Ronaldo e o Jorge Jesus gostam bastante do atacante brasileiro. Hora de falar sobre o São Paulo e outra informação que eu contei com exclusividade pela manhã se confirmou. Temos inclusive avanços. Contei para vocês, de forma exclusiva, que o São Paulo tem tratativas com Gonzalo Tapia, atacante chileno de 23 anos de idade, que pertence ao River Plate. Esse é o atacante chileno que o São Paulo tenta contratar. Negociação deu uma bela avançada, dá para dizer inclusive que Tapia e São Paulo já têm um acordo. São Paulo acerta agora detalhes para um empréstimo de uma temporada junto ao River Plate. O River acabou se decepcionando com a contratação desse jogador, que chegou sem custos no fim da temporada passada. Ele fazia ótima temporada pela Universidade Católica, mas na Argentina não evoluiu. Foram só 7 jogos desde que foi contratado, sem nenhum gol e nenhuma assistência. No São Paulo, há otimismo de que esse martelo possa ser batido nas próximas horas, no máximo até o fim da semana. E o Gonzalo Tapia, que foi indicado pelo Hernan Crespo, chegaria para ocupar uma das funções de beirado. O São Paulo está atrás de pelo menos 2 atacantes de lado de campo, velocistas que tenham qualidade e bom jogo no 1 contra 1. Só para arrematar em relação a essa história, contar que o Tapia já esteve na mira no fim do ano passado do Atlético Mineiro e também do Vitória, mas nenhuma das duas negociações avançou e ele preferiu se mudar para o River Plate. Mais recentemente foi a vez do Atlético Paranaense tentar fazer a negociação com o River Plate, o negócio não avançou e até por isso o Atlético fechou com Steven Mendoza. A saideira sobre o São Paulo, Ferreirinha e Lucas Moura treinaram normalmente e estão à disposição do técnico Hernan Crespo para a partida de sábado contra o Flamengo. Bora te atualizar que acaba de sair o 4º gol do PSG na partida contra o Real Madrid. Agora PSG 4, Real Madrid 0, um passeio da equipe francesa que só levou um gol nos últimos 8 jogos, gol sofrido contra o Botafogo. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo. Tem titular do rubro-negro que já aceitou a proposta da Roma. Eu me refiro ao Wesley, lateral direito do rubro-negro. A proposta da Roma é de um contrato de 5 anos, com salários bem superiores aos atuais pagos pelo Fla. A negociação com o rubro-negro é a parte que impede o acordo. Tudo porque o Flamengo exige algo na casa dos 30 milhões de euros e a Roma sinaliza com uma oferta de 25 milhões de euros ou 160 milhões de reais. Importante contar que Manchester City, Juventus, Inter de Milão, Brighton e Crystal Palace também demonstraram interesse do jogador que tem sido convocado para a seleção brasileira. O próprio Flamengo já dá um negócio como certo, resta saber com quem e por quais cifras um leilão deve favorecer o Flamengo. Todo esse interesse de clubes europeus certamente será usado para conseguir extrair a melhor proposta possível, mas é questão de tempo para que o Wesley seja negociado com a Europa. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra às 7 da noite. Tem programa do Nicola.